Ora viva, depois da tradicional pausa de agosto, estamos de regresso com um novo episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. E em tempo de férias e de verão, falamos destes dias que vão correndo mais devagar ao sabor das temperaturas quentes. Traçamos um roteiro, sem perder de vista alguns temas que marcam o país e o mundo. Vamos a isto, eu sou a Paula Santos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Ora viva, Miguel. Viva, Paula. Bom regresso. Para si também. Falemos então destes dias de verão que aproveita para desvendar na sua crónica semanal no Expresso. Seguimos a rota que nos propõe, do Algarve até à região de Lisboa. Quer partilhar connosco as impressões que guarda destes dias? Eu vou reproduzir aquilo que escrevi no jornal. Muito bem, vamos a isso. Para quem vive o ano inteiro no Algarve, é muito bom ver o verão entrar devagarinho, começa pouco. O comum dos veraneantes que vão até lá abaixo e depois chega a uma altura em que começa a ficar insuportável para quem está lá em baixo, como está habituado a ver tanta gente ao mesmo tempo. E nessa altura foi a altura que eu escolhi, e também tinha que escolher para vir a Lisboa, e descobri que Lisboa é o melhor sítio para passar férias em Portugal no mês de agosto. Porque é o sítio que os portugueses não escolhem para passar férias. Exatamente, e então descobre-se uma cidade extraordinária que praticamente só tem estrangeiros e que está despovoada de trânsito, está despovoada de stress, há lugar para tudo, tirando os restaurantes que estão fechados, também têm direito a ter férias, mas consegue-se lugar em todo lado e de facto, quer dizer, só não é uma maravilha do trânsito porque de facto Carlos Moedas enfiou um radar em cada rua, em cada beco, em cada esquina, em cada avenida, em cada via rápida, não se pode passar de 50 horas em lado nenhum. Tirando isso, é de facto uma maravilha andar pela cidade. Eu descobri inclusive coisas que não conhecia, como o novo bairro que está a nascer em Marvila, um bairro modernista, completamente um bairro de artistas, de arquitetos, de ateliês de pintura, tudo isso, e que está a nascer completamente ali escondido, nas traseiras da frente do rio, e que é uma espécie de Greenwich Village de Lisboa, que vai de vento em popa e que está a ficar espetacular. Espero que não se estrague. As surpresas que encontrou assim este verão são dias de pausa que convidam também à leitura, e o Miguel não fugiu à regra. Das suas escolhas que fez para livros este verão, qual é aquele que recomendaria? Eu li coisas tão heterogéneas que é difícil de dizer. A coisa que eu gostei mais de ler foi uma biografia da Catarina de Médicis, que foi casada com o Francisco II de França, e que é um livro muito interessante porque descreve a guerra civil que houve em França durante décadas entre protestantes e católicos, e ao mesmo tempo tem-se uma ideia da formação das dinastias monárquicas em Espanha, da espanhola, da guerra dos espanhóis com a Flandres, das guerras internas e das repúblicas italianas e alemãs e tudo aquilo, e dá uma ideia de como a Europa começou a ser construída nessa altura, por volta do século XVI e depois mais tarde, e aquilo que eu escrevo do Expresso é verdade. Eu acho que o conhecimento da história é determinante para se poderem tomar decisões políticas ainda hoje em dia, e isso anda muito arredio dos decisores políticos. Eles acham que muitas das questões não têm raízes profundas do passado, e têm. Por exemplo, quando olhamos para citar as duas questões internacionais mais prementes hoje em dia, que é a guerra no Médio Oriente e a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, têm raízes históricas profundíssimas e que não é nada despiciando conhecê-las para tentar resolver o problema.
Agosto é um mês de fuga à rotina, mas a atualidade encontra sempre uma forma de nos encontrar ao virar da esquina. Na sua crónica, o Miguel refere a passagem de Luís Montenegro pelo triste calçadão de Quarteira. Está a falar da chamada Festa do Pontal, que é um dos pontos de rentrée do PSD. Este ano, o líder do partido e primeiro-ministro fez vários anúncios, entre os quais a promessa de mais dinheiro para os reformados. Para si, ao contrário do que sublinha o governo, este não é um sinal de um bom caminho. Não, não é um sinal de bom caminho, porque foi uma espécie de boda aos pobres, boda aos reformados, que veio totalmente a despropósito, não estava previsto em coisa nenhuma, é feita em outubro antes do Orçamento de Estado e, portanto, é de facto uma medida eleitoral que cai do céu, que não corresponde a nenhum planeamento, não tem nenhuma justificação económica. É claro que dar dinheiro aos pensionistas, sobretudo aos que ganham menos, é sempre uma medida boa do ponto de vista de quem recebe. Agora isto tem que ter alguma lógica na política orçamental do governo, e esta não tem lógica nenhuma. Do mesmo modo, acho que se descer de 49 para 20 euros o passe rodoviário para andar a passear-se no país em todos os comboios que não são os alfas, ou seja, naqueles decrépitos comboios regionais da CP, não é um bónus, é um castigo. Mas pode ser que a CP com isso consiga fazer algumas receitas, porque talvez consiga ter alguns passageiros voluntários e não obrigatórios, que é aquilo que tem normalmente. Agora desejo boa sorte aos passageiros, primeiro que não encontrem os comboios em greve e depois consigam, por sorte, mas não é provável apanhar algum comboio que tenha bar, que tenha ar-condicionado, que cumpra horários, etc. Mas de facto, como eu digo, é mais um castigo do que propriamente um prémio. Montenegro também anunciou que o governo quer aumentar o número de vagas para medicina e abrir 2 novas faculdades. Numa altura em que continuamos a viver, e ainda não paramos de facto de viver dias quentes por causa da falta de meios nos hospitais, compreende esta estratégia, Miguel? Não, olha, primeiro, quer dizer, formar médicos, primeiro que o curso de medicina seja aprovado, vai demorar 1 ano e meio. Primeiro que se consiga organizar com professores e tudo, outros tanto. E depois, primeiro que, começando a funcionar, nós tínhamos médicos prontos para exercer, são 10 anos. Portanto, quer dizer, isso não resolve nenhum problema premente antes de 12 anos. Segundo, o país não tem falta de médicos. O país, segundo um estudo da OCDE, é o segundo país com mais médicos per capita entre 20 e tal países estudados. Nós não temos nem falta de médicos, nem falta de dinheiro no SNS. Nós temos a falta de planeamento e de organização. Não se compreende que o grosso dos obstetras vá todos de férias em agosto e que não se possa ter um filho em agosto. É uma coisa completamente absurda. Só falta que o governo agora diga às mulheres, olha, façam lá o seu planeamento sexual para que ninguém tenha filhos em agosto. Vejam lá, façam meias contas, só podem ter filhos até o dia 15 de julho, a partir do dia 15 de setembro. Isto não faz nenhum sentido. E, portanto, essa promessa não tem nada, não tem cabimento nenhum. Aliás, quando eu falo do triste calçadão da Quarteira, é porque atrás do calçadão praticamente desapareceu a praia da Quarteira. E para mim fazia mais sentido que o primeiro-ministro tivesse falado sobre os problemas ambientais do Algarve, sobre isso, sobre a erosão das praias, sobre a falta de água, etc., do que estar agora a tirar promessas ao vento só para ter alguma coisa do que dizer na tradicional festa do Pontal. Continuamos a olhar para o mundo, ou a voltar ao mundo, como sublinha, para além desta bolha de verão. Uma nova ronda de conversações para um cessar-fogo no Médio Oriente voltou a ser adiada, o impasse persiste e as suas expectativas, Miguel, mantêm-se na mesma, ou seja, muito pouco otimistas. Não há acordo, pela mesma razão que falharam todas as outras tentativas, e eu já não sei porque é que Anthony Blinken insiste em ir a Israel e porque é que Joe Biden insiste em ser enganado por Netanyahu. Netanyahu não quer um acordo de paz, ele quer a continuação da guerra. Ele está muito mais interessado em continuar a matar palestinianos e a destruir escolas e hospitais em Gaza do que em obter o retorno dos 70 ou 80 reféns israelitas que se supõe que ainda estarão vivos em Gaza. Apesar da pressão das famílias dos reféns, de facto o que interessa é continuar a guerra em Gaza, prolongá-la pelo menos até às eleições americanas. Não só porque o fim da guerra acaba com a sua posição de primeiro-ministro em guerra, que é difícil de destituir, e se fosse destituído tinha problemas com a justiça, como também ele quer ajudar à eleição do seu grande amigo Donald Trump, e sabe que um acordo de paz que Joe Biden conseguisse agora entre Israel e o Hamas seria um grande impulso para a eleição de Kamala Harris em novembro.
E, portanto, ele está a prolongar a guerra indefinidamente. Cada vez que há um acordo iminente, ele aparece com novas reivindicações, como fez agora, onde, por exemplo, acrescentou à última da hora uma reivindicação que era ele escolher quais os presos palestinianos que estão nas prisões de Israel que seriam devolvidos ao Hamas. A estratégia de Netanyahu e de Israel a bater certo com o que vamos falar já a seguir, no improviso. A convenção do Partido Democrata realiza-se por estes dias, depois da apressada troca de candidato de Biden para Kamala Harris. O partido procura correr contra o prejuízo. Ainda vão a tempo, Miguel? Paulo, eu não sei se recorda, mas no último podcast que fizemos perguntou-me se eu achava que Joe Biden ia retirar-se, eu disse que sim. É verdade, e passado dias retirou-se. E assim aconteceu, era quase inevitável. E eu acho que Kamala Harris tem surpreendido, ela e o elan que a sua entrada em cena proporcionou, o que de facto mostra que havia uma depressão absoluta no campo democrático com a persistência de Biden em não se retirar. E se calhar, se o próprio Ratmica tem concorrido em vez de Biden, também os democratas teriam subido nas sondagens. E, portanto, esse elan não dependeu exatamente da candidatura de Kamala Harris, mas da retirada de Joe Biden, a sua substituição por alguém diferente, mais novo, diferente em género, diferente em tudo isso. Dito isto, Kamala Harris, eu acho que trouxe uma coisa muito importante para a campanha, por ela própria, que foi uma certa alegria, foi o tal sorriso, não é? E o Tim Walz, o candidato a vice-presidente, disse isso mesmo, agradeceu-lhe o sorriso que ela tinha trazido para a campanha, que contrasta com aquele ar carrancudo de quem está mal com o mundo todos os dias, de quem quer vingança, de quem acha que tudo é uma disgrace, que é a posição de Donald Trump, e isso também trouxe um certo alívio às pessoas, comparando ou mal comparando, é quando nós substituímos Cavaco Silva por Marcelo Rebelo de Sousa. Houve assim um descomprimir no eleitorado e no ambiente cívico que funcionou muito a favor de Kamala Harris. Agora, ela não tem propriamente um programa político. Apresentou agora um programa económico, mas que é bastante vago. Diz que vai ter uma economia de oportunidades para a classe média, que é uma coisa que não quer dizer grande coisa. Vai financiar com $25 mil, que também não é muito, a compra de casa pela primeira vez, e tem mais uns programas, vai financiar os medicamentos, etc., mas ainda não disse onde é que ia buscar dinheiro para isso, e não tem grandes diferenças, por exemplo, em política externa, no que toca à posição dos Estados Unidos relativamente à Ucrânia ou a Israel, e está a ser contestada com a relação do Partido Democrata relativamente a Israel, e portanto não tem, como nunca teve, grandes ideias políticas próprias. Portanto isto eu creio que vai ser mais um confronto de caráteres, de personalidades que vai decidir a eleição, e nesse aspecto o debate previsto para dia 10 de setembro vai ser importantíssimo, e vai ser sobretudo determinante se Kamala Harris conseguir continuar frente ao chorrilho de insultos que Trump lhe dirige, a manter a calma e a manter o sorriso e essa tal alegria que faz falta na política. E assim, com o olhar para a convenção do Partido Democrata americano e em contagem decrescente para as eleições nos Estados Unidos, estamos de mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonorização e a edição estiveram a cargo da Ana Salomé Rita e do João Martins. Para a semana regressamos com um novo olhar para a atualidade.